Boa noite, estamos ao vivo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Qualquer coisa, né? Se não estiverem ouvindo, falem aí nos comentários se tá bom a imagem. E estou eu aqui de novo, Diego Nogueira, sócio do Clube Terapia, terapeuta, falando sobre um assunto super interessante, revelador, revolucionário, que é o Eneagrama, visto de um ponto de vista único, né, da querida Renata Friaça, nossa convidada do dia, que vai trazer nesse conhecimento milenar essa ferramenta que é uma mandala, que é uma geometria sagrada, falando sobre os 9 arquétipos, né, os 9 eneatipos, que são personalidades, vamos dizer assim, né? São 9 características, formas de se comportar, de vivenciar o mundo, que tem sua sombra e tem sua luz. E nós vamos conversar como o Eneagrama pode nos ajudar, né, como desenvolvimento, né, humano, espiritual, crescimento, uma ferramenta que pode ajudar a identificar seu propósito, a se curar, a viver mais alinhado com a sua essência divina. O Eneagrama essencial. E eu vou trazer agora a querida Renata, né, convidar ela para entrar aí com a gente nessa live, para trazer todo esse conhecimento que ela tem como facilitadora e terapeuta que trabalha, né, com o Eneagrama. Então, se você não conhece o Eneagrama, esse é o momento de conhecer, e para quem já conhece, é o momento de aprofundar, tá certo? Vamos ver se ela entra, se dá tudo certo. E vamos dizendo aí se vocês estão me ouvindo. Quero a participação de vocês no chat. Se tiverem dúvidas, perguntas, né, durante a live, podem fazendo. Oi, Renata, tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí? Tá friozinho aí também? Porque aqui tá muito frio, tô até de casaco. Menino, aqui, graças a Deus, a sala é bem quentinha, sabe? Então, eu tô resguardada aqui dentro, mas eu imagino que aí deve estar bem frio, né? Sim, sim. E aí, Renata, vamos começar esse bate-papo sobre o Eneagrama, né? Eu queria que você se apresentasse, contasse, né, a sua história com o Eneagrama, como você trabalha hoje em dia com ele. Tá. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você, Diego, pela conversa, né? Conversar, fazer live com gente do seu tipo é sempre massa, porque vocês põem o negócio lá em cima. Agradecer a Clube Terapia também, né, por esse convite. E, bom, meu nome é Renata Friaça, eu sou terapeuta, já tenho alguns bons anos e trabalho com Enneagrama desde 2008, não, mentira, 2014. Sim. O Enneagrama entrou na minha vida num momento de muita dificuldade, né? Que eu estava passando por um desafio muito grande com o meu filho, né? Com o meu filho mais velho. E eu já tinha tentado tudo quanto era ferramenta que eu conhecia, da área da psicologia, da área da energética, tudo que eu sabia eu tinha tentado e nada estava surtindo efeito. E mais do que não surtir efeito, ele não respondia a estímulo nenhum. E isso, para quem entende sobre pulsão de vida, pulsão de morte, é bem complicado, né? A gente sabe o que significa isso. E aí um amigo meu falou, olha, você já tentou tudo, nada está resolvendo, tenta Enneagrama. Né? E aí eu fui fazer uma formação profissional de Enneagrama, né, baseado aí na Empowerment do Deus. E a gente fiquei 10 dias, né, em imersão fazendo esse curso.
eu voltei, as coisas naturalmente foram se acertando. Parecia mágica, mas não é mágica. É porque no momento em que você descobre o Enneagrama, conhece o Enneagrama, vivencia o Enneagrama, né? Você começa a se perceber de uma forma, começa a perceber coisas em você que antes você não via e começa a lidar com isso de uma forma diferente. E ao lidar com isso de forma diferente, você lida com as pessoas e com as coisas também de uma forma diferente. E essa correção de rumos, né, na forma de lidar com as pessoas, foi que ajudou o meu filho a melhorar. Então, assim, o que você fez para ele melhorar? Né? Se falasse assim, o que você mudou pontualmente? Não sei. Né? O que eu sei eu saí de um jeito e depois voltei de outro, e isso colaborou para a melhoria dele, e não só a dele, né? Mas como foi ele, meu gatilho, ele melhorou bastante. Nossa. E como que eu trabalho com o Enneagrama hoje? Porque assim, eu acho que você compartilha dessa mesma percepção que eu, né? Existe uma vida antes do Enneagrama e existe uma vida depois do Enneagrama, né? E depois que você conhece o Enneagrama, você continua fazendo as mesmas terapias que você fazia antes. A mesma coisa, né? Os mesmos métodos, as mesmas técnicas, as mesmas abordagens, mas a maneira de olhar para o paciente, né? No nosso caso como terapeutas, a maneira de olhar para o paciente é completamente diferente. Então, o Enneagrama não é pode ser que seja utilizada dessa forma, mas não é uma ferramenta que você aprende e vai usá-la especificamente para uma intervenção terapêutica. Né? Mas ele está como pano de fundo para todas as outras. Posso usá-lo exclusivamente para um atendimento? Posso. Sobretudo se a pessoa que estiver na minha frente conhecer, né? Que aí fica até mais fácil falar com ele o que está acontecendo, o que eu estou percebendo, como é que a gente vai traçar esse processo de autodesenvolvimento. Mas não necessariamente eu precise falar sobre ele, né? Eu preciso trazer coisas dele para o atendimento. Ele é uma base para todas as outras terapias que a gente já faz naturalmente. Então é assim. Muito legal, né? Essa história se conecta com a história de muitas pessoas que entram no universo da espiritualidade, da terapia. Geralmente começa pela dor, né? Uma dor que é um gatilho, que a gente vai buscar uma ajuda e às vezes a gente tenta uma, duas caminhos diferentes. Às vezes a gente tenta tudo do universo físico que é mais conhecido, né? É psicólogo, é psiquiatra, é médico, né? E aí às vezes a medicina tradicional, né, que é mais conhecida popularmente, não resolve. E aí, quando não resolve, a gente vai procurar essas, né, terapias, esses conhecimentos alternativos que às vezes são até mais antigos, né, do que o que a gente tem hoje acesso, como o Enneagrama é, né, bem antigo. E esse ponto aí do teu filho é muito legal você trazer, né, de que, primeiro ponto. E foi legal, Diego, você comentar sobre isso, porque é uma das coisas que eu falo quando eu dou palestra sobre Enneagrama. Antes do Enneagrama, a gente acha que a gente tem várias crenças limitantes, né? Sim. E que a gente tem vários pecados, né? Entre todas as aspas do mundo, e que esses pecados, essas crenças que precisam ser trabalhadas, e não está de tudo errado, não é? No entanto, depois do Enneagrama, você descobre que você só tem uma crença. E depois do Enneagrama, você descobre que você só tem um pecado. Então, assim, antes do Enneagrama, só tem uma crença central, que dela derivam todas as outras, e só tem um pecado e dele derivam todos os outros. Então, imagine uma árvore,
né? Então, antes do Enneagrama, o que a gente vai fazendo com todas as terapias e intervenções que a gente, né, busca antes do Enneagrama? A gente vai podando. Só que poda, fortalece e faz crescer. Então a gente está meio que enxugando gelo, né? Depois do Enneagrama, você se dá conta do seguinte: para de ficar podando esses pós que vão só crescer, vai na raiz. Perfeito. E aí, acabou, né? Ah, é do dia para a noite que acontece? Não, né? A vida é um processo que não termina nunca, né? Porque somos seres imortais. E o processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento também, né? É um processo, não termina nunca. Mas depois do Enneagrama tudo fica mais fácil. Imagina você tirar dos seus ombros, eu tenho um monte de pecado, um monte de crença, eu só tenho um, só isso já é maravilhoso. Uhum. É muito legal, né? Essa compreensão, essa analogia que você fez é perfeita, até para a gente entender melhor como funciona, porque naquele primeiro ponto, muitas vezes a gente vai resolver uma dor nossa ou de alguém próximo, de algum familiar, e aí a gente encontra em algo alternativo que não é tão acessível ou tão falado, que às vezes resolve, né? Como foi o teu caso. E esse resolver tem que ser na raiz, né? Não é só remediar, porque o remediar ele vai diminuir a dor, mas a dor vai continuar, você tem que ficar continuando apegado, preso a esse remédio, ao invés de ir lá e resolver na raiz. E esse resolver na raiz é se autoconhecer, que o Eneagrama ajuda no autoconhecimento, para você se alinhar. E esse se alinhar com a tua essência, que te cura e cura todo mundo ao seu redor. Muitas vezes a gente quer curar o outro, mas não precisa. A gente precisa se curar para aceitar melhor o outro e se aceitar e saber lidar melhor com o outro também, né? Ajuda e resolve, né? Como você disse que resolveu bastante, né? A questão do teu filho, tua relação e na sua vida como um todo, provavelmente. Senão você não estava trabalhando com ela até hoje, né? Então é muito legal isso, a gente se trabalhar, às vezes eu estou buscando para curar o meu marido, a minha esposa, o meu irmão, um pai, uma mãe, e de repente a gente percebe que, não, se eu me conhecer, se eu me curar, de certa forma, por tabela, né, de forma natural, a gente resolve as relações e as outras questões, né? Sim. É muito legal isso. Tem uma fala que eu gosto muito e que eu aprendi, eu acho que eu fazia, eu falava instintivamente, mas depois eu vi que ela existe em alguns textos sagrados, né? Como, por exemplo, a doutrina espírita, o yoga, o Bhagavad Gita, mas também na logoterapia que foi desenhada pelo Viktor Frankl, né? E todos esses conhecimentos, esses autores, né, essas filosofias, digamos assim, compartilham da mesma pegada. Que Sócrates também já dizia, conhece-te a ti mesmo. Então, assim, eu só dou o que eu tenho e vou mais além. Eu só dou o que eu sou. Então, se eu sou dor, se eu sou bagunçada internamente, emocionalmente, psicologicamente, se eu sou desorganizado, né, internamente, se eu sou uma pessoa temerosa em excesso, é isso que eu vou dar. Né? Se eu tenho feridas que ainda estão sangrando, é isso que eu vou dar. Então, a logoterapia fala, não é deixar de olhar para a sua dor, mas entrar em contato com a sua dor e nela colocar tanta luz, tanto amor, né? Um chama de luz, outro chama de amor, outro chama de consciência, mas no frigir dos ovos da amnésia, preencher isso com tanto amor, com tanta luz, com tanta consciência, que você transborda esse amor, essa luz, essa consciência, essa cura. E ao transbordar, você vai contaminando, né, no bom sentido,
quem está perto de você. Sim. E o Enneagrama permite isso com uma profundidade, que eu trabalho com várias terapias, com várias ferramentas, mas, assim, do ponto de vista do autoconhecimento, não tem nenhuma igual ao Enneagrama, né? Conheço Theta Healing, trabalho com a mesa radiônica, que é profunda, profunda, tremendamente profunda, na intervenção, mas no autoconhecimento, na autoconsciência, igual ao Enneagrama, eu ainda não conheço. Pode ser que tenha. É muito legal que você também trouxe esse ponto, né? Até anteriormente, que o Eneagrama é uma ferramenta que você pode utilizar para ti, mas se você é terapeuta, né, ou quer ser terapeuta, e muitos que começam a usar para si, né, de repente quer usar para o outro também, é uma ferramenta que é complementar, né? Serve como um mapeamento mesmo do ser. E com esse mapeamento você se torna um terapeuta muito mais eficaz, né? Vai mais direto ao ponto, sem precisar ser um médium, por exemplo, né? Porque o médium, às vezes ele consegue ver, né, o vidente, ele consegue acessar de outras formas. Só que poucos, né, têm essas habilidades e você não precisa ter elas para enxergar o outro, né? Você pode usar esse mapeamento, que são testes, né, que são feitos, para você conseguir ver a luz e a sombra e como a pessoa se alinhar mais para o lado da luz, né? Para ela doar o que ela tem de melhor, deixar de passar o que tem de negativo e aí você vai direto ao ponto, né? Você identifica ali no Enneagrama e vai para a mesa, vai mais direto ao ponto, ou vai para o Theta Healing, mas já sabendo as questões ali que foram identificadas no Enneagrama, sem esse esforço, né, mediúnico, né, esse desgaste energético. Ou até terapêutico, né, também, né, Diego? E aí é legal que na sua fala eu tenho uma ponderação e uma colaboração. A minha ponderação é, a vida inteira nós crescemos ouvindo pessoas nos dizendo, você é, né? Você é bonito, você é feio, você é inteligente, você é burro, você é grande, é pequeno, é isso, é aquilo. Sim, E a forma como eu aprendi, como eu trabalho o Enneagrama, é para que você diga quem você é e não o outro. De sorte que, por conta disso, eu não trabalho com testes. olha só, que maravilha. Aham. Eu uso teste? Uso. Por exemplo, eu estou diante de uma pessoa e às vezes, porque dependendo do momento de vida que a pessoa esteja, fica confuso, né? Você identificar qual é o tipo dela. E aí, o que acontece? Eu coloco lá um teste. Ela vai fazer, eu vou dar uma olhada, vou dar uma suspeitada, não é? Porque dependendo do momento que ela esteja, ela vai dar respostas de acordo com essa situação e não com quem ela é em essência, não é? Sim, Então eu tenho uma probabilidade e aí eu vou fazendo perguntas para ela para que isso seja ou confirmado ou descartado, né? E aí, em cima disso, uma outra questão é, a gente jamais, jamais, em tempo algum, tem o direito de dizer para alguém qual é o tipo dela. Tá? sim, No momento em que você descobre qual é seu tipo, isso é uma libertação. Só quem pode te libertar das suas questões é você. Ninguém tem o direito de adentrar o seu porão escuro por você. sim. Entende? Então, da maneira como eu trabalho o Enneagrama, a gente não usa testes para informar qual é o tipo que a pessoa tem. E quando a gente está, né, no curso e tal, ou está trabalhando, é notório no corpo, porque o Enneagrama é visceral, quando a pessoa se identifica. Né? O corpo responde, o corpo reage. Não tem como disfarçar. Né?
Então, a gente vai fazendo, vai construindo isso com um diálogo socrático, né? Pontuando, colocando, ponderando, perguntando, até que a pessoa se descubra. E no momento em que ela descobre, que ela abre essa porta, se ela quiser que eu entre junto com ela para ajudá-la a organizar aquele porão escuro, a colocar luz, posso entrar. A convite dela, mas jamais entrar por ela. Né? Muito bom. Então a gente tira da pessoa esse direito, essa responsabilidade, né? Esse alto amor, alto poder, né? De cuidar de si mesmo. É muito legal você trazer isso, né? Porque é uma ferramenta de empoderamento, mas a pessoa precisa se empoderar e se reconhecer. Né? Eu também uso de forma complementar em algumas terapias, né? Para identificar e depois trazer outras, né? Ferramentas mais específicas porque eu identifiquei ele na pessoa. E eu percebi isso também, sabe? Da pessoa, às vezes ela não se reconhece, não sei se eu sou isso, não, acho que eu não sou isso, não. E aí depois de um tempo, né, não, eu acho que é mesmo. Eu acho que eu sou. Aí quando ela reconhece, né, quando ela admite, assume, né, isso fica muito mais fácil. Então realmente Sim, flui quando a pessoa reconhece e não a gente impor algo, né? A pessoa tem que sentir que ela quer isso mesmo, né, que é uma verdade para ela. sim. Eu não sei se você chegou a ver, a Grisela colocou, né? Se todos os terapeutas soubessem. Realmente, o mundo seria muito melhor. Na verdade, não são os terapeutas, né? Você imagina uma pessoa que é um arquiteto, conhece Sim, Enneagrama? Quando um cliente senta na frente dele, ele já dá uma identificada que, por exemplo, o cara é daquele tipo que tem a privacidade como algo primordial na vida. Aliás, mais importante do que respirar. Ele já vai desenhar um projeto que vai atender essa necessidade da pessoa, sem que a pessoa, às vezes, fale para ele. Por quê? Para quem não conhece o Enneagrama, isso não é nem consciente. Né? sim, Ele nem sabe que isso é tão premente para ele. Né? Mas, mesmo que o terapeuta não saiba Enneagrama, se você, como paciente, souber, você já ajuda o seu terapeuta a te ajudar. sim, Se ele tiver a humildade necessária para lhe escutar. Porque você sabe o que é que você tem que trabalhar. Você sabe quais os caminhos, porque mais do que o Enneagrama, mais do que te dar um mapa de onde você está, ele te diz quem é você na sua melhor versão e na sua pior versão. E ele te diz quais são os caminhos que você pode traçar, que você pode seguir para se melhorar. Então, você não sabe, você sabe o Enneagrama, o seu terapeuta não sabe. Mas você sabendo, você conduz o processo, que é o que devia ser o correto, o normal. O processo é seu, quem tem que conduzir é você. Né? Por que, que um terceiro tem que dizer para você por onde você vai caminhar? Né? uhum, Então, para mim, uma das coisas mais. O Enneagrama tem muitas coisas muito legais, né? Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é devolver para a pessoa o poder que ela tem sobre si mesma. Né? A responsabilidade e a autonomia sobre a sua própria vida, sobre os seus caminhos, sobre as suas escolhas. Se ficar refém de nenhum terapeuta, de nenhum guru, de nada. É você com a sua consciência e Deus, e entenda Deus da maneira que melhor lhe convir. O babado é só aí, não tem outro. Né? E eu trabalho em Enneagrama essencial. Né? É claro que a gente fala até de forma caricata, né? Das coisas que não são legais, egóicas, que todos nós temos, até para poder ficar fácil de perceber e de guardar. Mas, da forma
forma como eu trabalho o Enneagrama, eu tenho uma visão biocêntrica do ser humano. Então, o que tem dentro de você faz parte de você. E todas as vezes que você tenta extirpar uma sombra, um sentimento, uma emoção, um pensamento, um comportamento, você está se auto-mutilando. Porque você é tudo isso. Sim. Então, como que a gente trabalha, não só o Enneagrama, né? Mais o Enneagrama, que a gente está conversando sobre ele. As suas sombras, as suas vicissitudes são as suas virtudes, são a sua luz canalizadas ou materializadas de maneira equivocada. Então, o que a gente faz? A gente pega uma sombra que está assim e faz assim. E aí, quando a gente entra nesse porão escuro e começa a limpar, tirar a poeira, reorganizar as coisas, a gente começa a descobrir que a gente tem tesouros que a gente sequer imaginava que tinha. E aí você vai fomentando isso cada vez mais e colocando cada vez mais luz. Né? É abraçar a sua sombra, fazer as pazes com ela, fazer as pazes com o seu passado, aceitá-los, não de forma conformista, mas aceitar o que é o que é. Né? E a partir daí, reorganizar e passar a utilizar de uma forma que seja produtiva, assertiva, para você e para o todo. Né? Brigar com sombra, brigar com ego, é a pior coisa que alguém pode fazer, porque você vai perder sempre. É verdade. Né? Então, assim, meu filho, calma aí, né? Eu costumo dizer assim, Diego, não sei como é que você percebe o Enneagrama, mas eu percebo o Enneagrama assim. A gente tem o nosso ego, que é maravilhoso, pare de brigar com ele, pelo amor de Deus. E a gente tem a nossa essência. Essas coisas fazem parte de nós. E nós somos consciência. Sim. Consciência. E essa consciência, quanto mais aumentada ela for, mais capacidade de distinções e de escolhas ela vai ser capaz de fazer. E é essa consciência que é você que vai decidir quando mais ego, quando mais essência. É uma escolha, né? É uma escolha. E o ego, tem horas que você vai falar assim pra ele, fica aí, filhinho. Fica aí, obrigada por ter se oferecido aqui, mas tipo assim, agora não vou precisar não, fica aí de boa. Né? É simples? É, bem simples. É fácil? Nem tanto. Né? Como tudo precisa de dedicação. A vida é feita de desafios, né? E de escolhas. Então, se conhecer até retomando, né, o que você falou dos caminhos no Enneagrama, né? As pessoas às vezes não conhecem, né, a mandala ali, a geometria do Enneagrama. E aí tem os caminhos que a partir do nosso eneatipo, a gente pode percorrer para a luz, para o sagrado, né, para o nosso eu superior, mais elevado. E tem um caminho ali que a gente percorre que vai para o lado mais sombra. E aí a gente conhecer também esses caminhos é uma das partes mais legais, né? Não só conhecer seu eneatipo, mas saber qual é o melhor caminho para minha personalidade, né? Para o meu eu traçar, para que eu tenha uma vida cada vez mais feliz, mais próspera, mais alinhada com o que eu vim fazer, né? Com o meu propósito de alma. E ser mais contribuição, você falou ali atrás também, né? De eu doar, também compartilhar, contribuir com as pessoas que estão ao meu redor, né? A partir disso, desse caminho de luz, e não pelo caminho oposto. E aí eu queria que você trouxesse também, né, um pouco assim da explicação, se puder, né? De forma resumida, uma pincelada em cada eneatipo, são 9, cada um tem um tipo né, de luz, de sombra, de personalidade, que às vezes você falando, a pessoa vai identificar com um ou outro, para entenderem melhor o que é o Enneagrama, né, o que ele trabalha, por exemplo. Eu sou eneatipo 7. Eu sei já que
Ele tem a fuga da realidade, tem a desorganização, É, mas tem é outros. profundo como o Pires, não é? É. Profundo como o Pires. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. O Enneagrama, a gente olha para ele de forma bidimensional, né? Estampado ali em alguma coisa. No entanto, não é bem assim, né? Quando a gente olha ele de forma... Ah, gente, eu sou péssima com esses trem. 3D, 5D, sei lá quantos D. Mas não é só dois. Ele tem uma espiral ascendente e uma espiral descendente. Aí, meu amigo, você vai escolher se você quer subir o espiral ou descer. Aí é contigo. Eu te ensino, eu te ajudo a descobrir. Agora, o que você vai fazer com isso? Eu não me lembro. Enfim, o Enneagrama é uma geometria sagrada composta por um círculo que nos remete a somos todos um. Um triângulo, que é a lei do 3, né? Tudo é um, mas se manifesta de 3 formas, né? Pai, Filho, Espírito Santo, elétron, nêutron, próton e por aí vai. Por um hexágono, por uma hexade, né? Que é aquela de 5 pontinhos. 5 é. Bom, cada uma dessas pontinhas da estrela representa um tipo. E em cada tipo, você tem a personalidade, o ego, e tem a essência. No entanto, a primeira divisão que é feita no Enneagrama não é dos 9 tipos. A primeira divisão que é feita no Enneagrama são dos centros de inteligência. E todos nós temos os 3 centros de inteligência. Na live de terça-feira passada eu falei sobre os centros de inteligência. Quem quiser vai lá na minha página e resgata, que eu vou falar de forma muito resumida. Então, eu tenho o centro de inteligência instintivo, que corresponde ao nosso córtex cerebelo e bulbo, que é tronco-cefálico e bulbo. Nós temos o nosso centro emocional, né, que corresponde ao nosso sistema límbico. E nós temos o nosso centro de inteligência mental ou racional, que corresponde ao nosso córtex. Isso da psicologia evolutiva, antropologia, um monte de coisa, também explica. Muito bem. Imagina você saber apenas estas 3 diferenças. Todos nós temos os 3, mas funcionamos mais em um do que nos outros 2. O pessoal que funciona no instinto é o pessoal da habilidade, é o pessoal do fazer. Mão na massa. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. O pessoal do centro emocional é o pessoal do sentir, do se conectar. Né? Desenvolve mais um senso, uma sensação de grupo, né? Tem uma coisa do social. E o pessoal do mental, né? É mais pela razão. Imagina essas 3 criaturas conversando. Né? Um querendo fazer, o outro querendo se conectar e o outro querendo explicar, analisar, planejar. Vira um samba do crioulo doido. Então, só esta primeira divisão já faz muita diferença. Né? Já começa a desorganizar, desatar esse nó. Uhum. Muito bem. Então, nós temos 3 filhos do instinto, que são os tipos 8, 9 e 1. 3 filhos do emocional, que são 2, 3 e 4. 3 filhos do mental, que são 5, 6 e 7. Em cada um desses grupos de 3, um internaliza a energia, o outro externaliza, exacerba e um outro suspende. Porque está fora da sua casinha. Né? No curso eu conto a parábola que perderam a casinha. Muito bem. O tipo 1 é aquele cara, faz parte do centro instintivo, e é aquele cara que acha que o mundo é imperfeito, e ele também, e que cabe a ele corrigir tudo. E aí, na essência, ele é a perfeição, mas no ego ele se torna o perfeccionista. E aí ele começa a desenvolver um comportamento compulsivo,
pela possibilidade do erro que pode surgir. Pode. Não quer dizer que tem, não é? Então, normalmente é aquele cara, né? Isso aqui é assim, isso aqui é assado. É aquele cara que, de noite, na penumbra, num tapete cinza escuro, à meia luz, ele consegue achar um cisco de lã vermelha. Ninguém viu de dia. Ele vê de noite. Boa descrição. É aquele cara que vai cuidar da samambaia e corta com tesourinha. Ô, gente, os exemplos que eu dou são de coisas reais, tá? Tem gente maluca pra caramba nesse mundo. Vocês que não sabem. Vira até Depois da toque, né? Enneagrama, Às vezes depois vira da toque. Enneagrama, você vai falar assim: Jesus amado, abrir o manicômio. O tipo, vamos fazer os instintivos primeiro. O tipo 9 é aquele cara. O povo já começa a se entregar, né, Diego? Ó, vai vendo. O tipo 9 é aquele cara que veio para nos ensinar o amor incondicional, o amor universal, a paz. E é o tipo que mais causa estresse nos outros. Claro, ele não sabe. É o tipo que é a ação correta no momento oportuno, de forma precisa, quando está na essência. Mas no ego vira a preguiça, a indulgência, não é? Então é aquele cara que ele tem uma prova 8 horas da manhã. Aí, 5 para as 8, ele ainda está dormindo. Aí a mãe, o pai, o irmão, a irmã, todo mundo acorda, um vai lá, ajuda a vestir a roupa, o outro calça o sapato, o outro põe a blusa, o outro tá com café e a escova de dente e tal, e já estão passando a mão na cabeça dele para ele arrumar o cabelo e lá. E chega na escola para fazer a prova, 1 para as 8. Aí ele desce do carro e fala assim: nossa, como vocês são estressados. Viu? Deu tempo. Depois morre uma criatura dessa. Não sabe por quê. É aquele tipo que tem cara de Buda. Ele tem cara de Buda. Já viu? Ele tem cara de Buda. Qualquer coisa não está desabando e ele tá lá. De boa. Uhum. Né? O mundo está caindo, desmoronando, ele só está querendo saber cadê o barranco para ele escorar. O tipo 8 é aquele tipo que acha que o mundo é dos fortes, fraco não tem vez. Em essência, é aquele tipo que faz a interconexão entre a matéria e o espiritual. Ele tem essa ligação, essa fluidez entre esses dois mundos. É o cara que vem para nos ensinar o que é justiça, o que é verdade, a força de um guerreiro, de um rei. Né? No ego, né, em personalidade, ele vira a luxúria. E tem comportamentos intimidatórios para dar conta do seu poder, para demonstrar a sua força. Mal sabe ele que a sua maior força é a sua fragilidade. E aí ele começa a ser aquele cara combativo, mas não é combativo com as guerras que ele decide guerrear, que ele é um guerreiro. Não, é combativo com qualquer coisa. Bom dia por quê? É o cara que quer brigar. Ele quer brigar. Não interessa com quem, não interessa por quê. Ele quer brigar. Porque ele tem uma energia, né, de guerra, de luta, maravilhosa, mas não sabe canalizar. Aí vamos lá, para o centro emocional. Centro emocional nós temos 2, 3 e 4. O tipo 2 é o casal, né? É a união
é o amor, né? É aquele melzinho, né? A sedução bonitinha. É a pessoa que veio para nos dizer que Deus criou um mundo para que nós possamos viver em abundância. E é verdade. E que a gente está aqui para doar, para servir, não é? E aí, em personalidade, ele se torna orgulhoso e começa a fazer adulação. E Uhum. aí ele confunde essa abundância com a necessidade de mostrar que ele é abundante, ainda que não seja, ou não naquele quesito. Então é aquela pessoa que é um amorzinho, assim, tem a vozinha doce, tem uma sedução, né? Os gestos fluidos, a galera do emocional tem gestos fluidos. Uhum. E aí você vai lá, bate na porta dela e fala assim, fulano, você tem uma xícara de arroz? O meu arroz acabou. Aí ela tem 1 quilo de arroz para fazer comida para a família dela. Você só pediu uma xícara. Ela pega 1 quilo e te dá. Aí você fala, não é só uma xícara. Não leva, porque se você não levar, eu vou ficar ofendida. Aí você leva. Aí os filhos da criatura chegam em casa para almoçar e não tem arroz. Olha só. Os filhos chegam em casa e ela doou as roupas. Porque ele se torna ingerente. Ele esquece de olhar para as suas próprias necessidades e passa a achar que ele sabe quais são as suas necessidades. E aí de você se disser que ele não sabe. Né? Então, você é o cara que te oferece um copo com água de manhã e você fala, não, obrigada, eu não estou com sede. 4 horas da tarde, você bebe a água e ela fala assim, viu como você estava com sede? Ô, mãe, o dia inteiro, né? Então tem essas fofuras por aí no mundo. Vamos lá. O tipo 3. O tipo 3 é a família. Né? Pai, mãe, filho, 3. Tá na casa errada, coitado. Aí ele é do emocional, mas ele acha que ele é do instinto. Deixa ele achar. O 3 vem para nos ensinar que se você se esforçar, que se você se dedicar, você vai ganhar. Você vai ser vitorioso. Porque ainda que alguns discordem, o mundo é meritocrático. Deus é meritocrático. Eu te ajudarei. Faça a sua parte. Do céu, a única coisa que cai é chuva. Então, ele vem para nos ensinar isso. Se a gente se esforçar, se a gente se dedicar, se a gente buscar se melhorar, a gente vai ter vitória. E que Sim. as derrotas fazem parte da vida, mas são lições para que a gente se melhore, se fortaleça e tente de novo. Né? Ele tem o dom de Midas. Né? Tudo que ele toca vira ouro. Impressionante. Em personalidade, ele se torna uma pessoa predadora, não é? E o vício dele é a mentira. Como assim mentira? Ele cria a imagem do vencedor. E aí ele vive para sustentar a imagem, ainda que não tenha nada. Então, no tipo 3 é assim, você olha a foto da família, é família de comercial de margarina. Sabe Sim. aquelas de final de ano de shopping? Aham. A coisa linda. A família dele não é nada disso. Mas ele precisa passar a imagem do cara vitorioso. E aí vai depender muito daquilo que ele define como sucesso. Tem 3 que sucesso é posto de trabalho, tem gente que sucesso é família, cada um, né, vida social. Então, vai depender do que ele entende por sucesso. E aí Sim. passa a tratar as pessoas como meras peças de uma grande engrenagem que vão me levar ao sucesso. E não se conecta emocionalmente mais com as pessoas. As pessoas são coisas que ele usa. E o tipo 4
que é da tríade emocional. É o tipo que vem nos ensinar de originalidade, equanimidade, que nós somos seres únicos, que ele tem a capacidade de reciclagem, né? É um movimento 4. Ele tem a capacidade de transmutar, né? Doença e saúde, lixo e luxo. A gente vai colocar um pano no sofá, a gente fica medindo, puxa para lá, puxa para cá, o negócio fica uó. Ele joga o pano no sofá, fica lindo. Ele tem um senso estético muito aprimorado. Em personalidade, e ele tem uma qualidade que é muito legal também, que ninguém sente as dores do mundo como um quadro. Essa capacidade de se conectar com o outro, perceber o outro, ninguém faz como um quadro. Para que ele tem essa habilidade? Para ajudar a curar, para ajudar a transmutar. Aí o que ele faz em personalidade? Pega as dores do outro, tudo para ele, e se enterra lá no buraco e fica, ó, vida, puxa. Maísa, né? Maísa, meu mundo caiu. E aí ele passa a viver, né? De forma muito individualista, no drama. É um drama, gente. Tô tentando lembrar o nome daquele personagem do desenho lá, que é um cachorrinho que tem um chapéuzinho assim, depois eu lembro. E aí ele passa a ser o portador de todas as dores do mundo. E o vício emocional dele é a inveja. Inveja o que é? Paixão pelo auto-rebaixamento, paixão pela comparação que promove o auto-rebaixamento. É brabo, né? É bem feito, complicado. Lidar com essa galera é meio complicado, assim. Na verdade, com todos, não é? Vamos lá. A tríade mental. A tríade mental, 5, 6 e 7. Muita gente tem muita dificuldade de lidar com o tipo 5. Eu amo de paixão o tipo 5. Tipo 5. Tipo 5 veio para nos ensinar que todo conhecimento do mundo aí está dado. É só você acessar. Ele é a representação da onisciência de Deus. Então é aquele cara que ele já vem com o conhecimento de tudo que já foi, de tudo que é e de tudo que vai ser. Ele já vem. Nem ele sabe explicar. É aquela criança que vai para a escola, chega da escola e fala assim para a mãe, eu não vou mais para a escola não. Aí a mãe fala, por quê? Porque o professor é burro, ele não sabe, eu sei mais que ele. E sabe mesmo. O que ele não sabe é que ele precisa daquele professor para ajudá-lo a acessar aquela informação que ele já não é? São pessoas extremamente generosas. Eles vêm para nos ensinar que o conhecimento liberta. Né? Que a gente precisa ter um olhar crítico, um olhar analítico, sermos observadores, né? Sobretudo de nós mesmos. Né? Veio para nos dizer que, olha, precisa essa afetação toda, né? E quanto menos, né? Porque tem uns tipos que parecem um furacão, né? Ele não. No entanto, quando ele chega aqui nesse planetinha, que ele vai para a personalidade, ele se torna avarento, extremamente soberbo, não é? Ele acha que todo mundo é burro. Mas perto dele, todo mundo é mesmo, não é? O cara vem com todo o conhecimento do mundo, o resto que sobra para nós. E aí ele passa a ficar avarento. Não é só de dinheiro, avarento de tudo. Avarento de energia, avarento de tempo, avarento de amor, avarento de movimento, avarento de fala. Como é fácil todo mundo identificar um tipo 5, gente? Você fala, oi, tudo bem? Como é que vai você? Ele já dá um passo para trás, porque você já foi invasivo. Como assim
assim você está querendo saber de mim? O que você quer saber de mim? Para que você quer saber de mim? Não é? Ele não fala, ele pensa. Aí ele te responde, tudo bem. E vaza. Porque você já interferiu no campo dele, já não gostou. Então, é a coisa mais fácil do mundo, né? Cursos de Enneagrama, 5 não aparece. Nem 5, nem 3, tá? Aham. Assim. O 5 já sabe tudo, ele vai fazer o que lá? Pra E quê? 3 vai passar recibo que ele tem problema, que ele não é aquela Coca-Cola. Jamais! Muito bem. Aí nós temos o tipo 6. O tipo 6 é o bom samaritano, né? É o mártir, o salvador, socorrista. O tipo 6 é aquele cara que veio nos ensinar a questionar leis, regras e padrões obsoletos. Que veio com a necessidade de fazer justiça social, né? De cuidar, de socorrer os mais necessitados. Tem uma capacidade fantástica, né? De análise de riscos. Né? Ele se antecipa ao risco para nos precaver. E isso é fundamental. No entanto, quando ele representa a fé, a coragem. Né? No entanto, quando ele está no ego, ele se torna o medo em pessoa e se torna aquele questionador compulsivo. Tudo é por quê, por quê, por quê, por quê. Parece criança de 5 anos. E aí ele acaba adotando aquele papel do advogado do diabo. Tudo que você fala para ele fala, mas e se isso acontecer? Olha, mas e se isso? Isso e aquilo? Aí você já fala assim, não, já desisti de fazer, né? Ele veio para estimular as pessoas, para dar fé e coragem, é um dos que mais desestimula, né? Com essa perguntação. E essa questão E ele veio também para combater a autoridade abusiva. Aí, em personalidade, esse combater a autoridade abusiva vira combater qualquer tipo de autoridade, abusiva ou não. Vou falar para vocês. A polícia está fazendo uma blitz. Ela para uma pessoa na blitz. Normal, gente. Olha, quem nunca pegou uma blitz? Aí ele fala para os 6. Documentos do carro, documentos do seu. Por quê? Pronto, foi preso. E isso não é mentira, viu? Aconteceu já. Não, é cada caso, é cada B.O. que nós sabe do povo. Se eu fizer uma delação premiada, menino. E aí, por fim, né, não menos importante, o tipo 7, que é um amorzinho também, né? Eu tenho um filho 7 muito maravilhoso. Bom, o tipo 7 é aquela criatura que vem para dizer pra gente o seguinte, olha, sofrimento existe, tristeza existe, faz parte da vida. Mas vambora, vambora. Né? Otimista, visionário, criativo, excelente comunicador, não é? E ele vem para nos dar leveza, para falar assim, tá bom, tem coisa que não é legal mesmo, mas e aí, vamos embora. A vida continua, vamos botar luz nesse negócio aí. Né? Em personalidade, ele vira aquela criatura que faz qualquer negócio para fugir da dor. Qualquer negócio mesmo. Inclusive, nem se conecta mais com as pessoas e nem com as coisas. Por quê? Porque pode ser que eu perca, pode ser que seja ruim, pode ser que me cause dor, e tá melhor nem me conectar. Né? No começo da live eu falei, né, a gente fala que o 7 é profundo que nem um pires, não é? Fica pulando de galho em galho, né? Parecendo um macaquinho. Começa um negócio, larga, começa outro, larga, começa outro, larga, começa outro, larga, não se conecta com nada nem com ninguém. Só que é saber de prazer, né? De festa. O povo que gosta de uma festa. É festa, aí vai para casa de lá já sai, vai para casa do outro. Eles emendam um evento no outro, assim, ó, de festa. É impressionante. Meu filho sai
para ir para casa de um amigo. De lá da casa do amigo, ele já me liga e fala: mãe, já estou indo lá para não sei aonde. Vai lá para não sei aonde. Eu falo: pelo amor de Deus, volta para casa. Né? E são pessoas que têm um potencial gigantesco de construir, né? A gente tem 3 senhores dos negócios, né? No Enneagrama, o 7 é um deles. E mesmo com essa visão deles, né? Porque são visionários, é o que menos realiza. É o que teria condições de realizar muito mais que todos os outros e é o que menos realiza, porque vai no fundo. Porque ele não se compromete com o meio e o fim das coisas. Ele só se compromete com o começo. No momento em que ele se compromete com o meio e com o fim, vai que é uma beleza. Mas vai ele até se comprometer que é um negócio, né? Então, assim, se você tem um 7 do seu lado e você está querendo, por exemplo, construir uma fábrica, construir uma empresa, você chega para o 7 com um gravador na mão, tá? Por favor. Chega para o 7 e fala assim: fulano, eu estava pensando em fazer um negócio assim, assim, assim. Aperta o REC do gravador e deixa ele falar. Porque ele já foi lá no futuro. Ele já viu a empresa pronta, a cor, o jeito, tudo, tudo, tudo. Os funcionários lá dentro, trabalhando, e nananana, que ele vive no metal. Já fez tudo, já colocou tudo, já arrumou tudo, tá tudo perfeito. Aí ele volta. Aí ele olha pra sua cara e você tá lá, né? Se você não tiver gravado, você se lascou, porque você perdeu um plano de negócio maravilhoso. Porque você vai falar assim pra ele: o que foi mesmo que você falou? Eu? Não sei. Ele acabou de falar. Por quê? Porque não se conecta, não é? Não se conecta. Enfim, 5, 6 e 7, né? Eu falei. Todos os tipos, em essência, são maravilhosos. Todos os tipos no ego é a desgraça. Nós temos todos os tipos em nós. Imagina uma colcha de retalho, a maior parte é o meu tipo e as outras partezinhas são todos os outros tipos. Alguns tipos eu me conecto mais, que são as minhas asas e as minhas flechas e a minha garra. Alguns tipos eu me conecto menos. Esses caminhos, o que vai determinar se eu vou usar o caminho das asas, ou se eu vou usar o caminho das flechas, ou se eu vou usar o caminho da garra? A situação em que eu me encontro, o nível de entendimento que eu tenho e o que eu quero como resultado. É melhor eu fazer o caminho pelas asas ou pelas flechas? Depende. Como que eu trabalho? Então vamos supor, vamos lá, Diego, já que você disse qual é seu tipo, vou te usar. Beleza. O tipo 7 tem como asa, que são aqueles que estão do ladinho dele, o 5, o 8 e o 6, certo? Então, do lado direito ele tem o 6, do lado esquerdo ele tem o 8. Como flechas, ele tem o 5 e 1. É isso? É. Isso. E como garra, ele tem o 4. Muito bem. O 4. Gente, eu sou péssima de visualização, mas eu acho que é. Se não for, depois eu corrijo. Muito bem. Aí ele fala assim pra mim: Renata, eu tô com uma questão que eu preciso desenvolver um projeto e ele tem um follow-up muito longo. Um 7. Eu respiro, eu falo: calma, vamos lá. Para qual caminho que eu vou? Né? Então, assim, dessa galera toda que eu falei, qual é o que tem essa constância, esse metódico, paciente, tem capacidade de observação, tem capacidade de gerenciamento?
É assim. Adianta eu falar para ele ir lá pro 8? Não. 8 é explosão. Futuro é presente imediatista, assim como o 7. Ele vai começar um negócio tal, vai querer meter o pé em tudo, a hora que não vai dar certo. Adianta ele ir para o 6? Adianta na hora de fazer o planejamento, mas na hora de executar, se ele não tiver muito na essência, não vai rolar. Então depende muito do momento que a pessoa está, do que ela quer como resultado. E tem algumas escolas de Enneagrama que falam assim: vamos trabalhar com asas. Eu sou um 7, minha asa é 6 e a minha outra asa é 8. No 6 eu vou pro lindo, né? Digamos assim, e no 8 eu vou crescer. Não. Não. Se eu estiver, eu sou um 7, se eu estiver em estresse no 7, eu vou inconscientemente em estresse para o 6, em estresse para o 8. O que isso quer dizer? Eu pego tudo de ruim que eu tenho, junto com tudo de ruim que o 6 tem, junto com tudo de ruim que o 8 tem, volto para minha casinha e meto isso pro mundo. Que legal. Em essência, não. Eu pego tudo que eu tenho de mais legal, que o outro tem de legal, que o outro tem de legal, trago para minha casinha, adapto à minha realidade. Porque eu não vou ser 8, eu não vou ser 6, eu não vou ser 5, eu não vou ser 1. Mas eu posso aprender com eles e adaptar à minha realidade, à minha verdade. E é essa pegada. Então não tem assim, se for para flecha tal, deu ruim. Não. Deu ruim se você for em estresse. Aí vai dar ruim. Mas se você for em essência, você pode ir para qualquer lugar. Né? E aí as pessoas às vezes me perguntam assim, Diego, não sei se já fizeram essa pergunta para você. Qual é o melhor tipo? Não tem. Eu sempre respondo que é o meu. Boa. Aham. Qual é o melhor tipo para mim? É o meu. Qual é o melhor tipo para você? O seu. E como eu sou da pegada reencarnacionista, porque tem duas formas de você ler o Enneagrama. Ou você já vem com o tipo, que é como eu acredito, basta ver alguns bebês que isso fica evidente. E tem uma galera que acha que o tipo é desenvolvido na primeira infância. Eu não acredito nisso. Mas se você veio como 7, é porque você tem coisas que só sendo 7 é que você vai resgatar, é que você vai aprimorar, é que você vai aprender. Então, qual é o melhor tipo para você? O 7. E Deus é tão generoso, tão misericordioso, que Ele ainda coloca perto de você as pessoas que você precisa, dos tipos que você precisa para te ajudar. O Big Boss tem um senso de humor maravilhoso. E, olha, eu desconfio que o Big Boss tem uma coisa com 7, porque ele tem um senso de humor fenomenal. Então, 7 é um da perfeição, né? Minha cabala. Então, assim, qual é o melhor tipo? O seu, querido. Né? Aí, as pessoas, quando eu respondo o meu, elas ficam olhando assim, falando, não. Enfim. Tem alguma pergunta aí, Diego? Eu acabei falando, não olhei. Não, acredito que não. Eu estava também tão prestando atenção nessa aula que foi riquíssima. Agora sim, o Enneagrama, o Diego já fez, tem pessoas aqui que também já fizeram, ele tem muita informação. Muita. Então, são 3 primeiras subdivisões, depois 9, depois 27, e aí, né? O céu é o limite. Só que Enneagrama não é para ser entendido aqui. Enneagrama é para que a sua alma incorpore, não, relembre. Sabe por quê? Porque ao longo desses anos, uma coisa que ficou muito evidente para mim é que todo mundo sabe. Porque Enneagrama foi criado por Deus na hora em que estava sendo criado o mundo. E existe Enneagrama em tudo. Em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os processos.
Você olha para algumas coisas e fala, isso é um movimento 4, isso é um movimento tal coisa. Então, todos nós, de alguma forma, temos essa sabedoria, esse conhecimento. Tem mais de 5.000 anos, né? Que foi, assim, alguém falou a primeira vez sobre isso. A gente, como facilitador, o nosso trabalho é só dar aquele toquezinho para a pessoa se lembrar. Isso. Ah, Renata, você é especialista em qual tipo? No meu. Uhum. Tanto que durante o curso eu falo assim para as pessoas, vamos escutar o especialista no tipo tal. E pega uma pessoa daquele tipo e fala, fulano, como é que é para você isso aí? Como é que você pensa? O que você enxerga? Tal, né? Porque por mais que a gente estude, eu nunca vou saber o que é ser um 7. E olha que eu, né? Mas, por mais que você estude, você nunca vai saber o que é ser um 4. O que é ser... Não vai, porque não é aqui. Né? É Então, vivenciado. os cursos que eu dou, eu falo assim, dá um apagão aqui na cabeça, por favor, e fica só o espírito, né? Fica só o espiritinho aqui, que aí a gente vai. Né? Tanto que a apostila eu só dou no final, porque senão o povo fica querendo, né? E não é por aí que a gente aprende Enneagrama. O que mais? Só, né? Eu acho que assim, isso já foi uma aula riquíssima. Eu aprendi, eu acho que todo mundo que está aqui aprendeu demais. Talvez uns até já. Não, eu sou esse tipo aqui, né? Alguns até se Tem identificam. alguém aí que sabe ali, assim, que tá assim, eu acho que eu sou esse tipo? Põe aí, gente. Tem É, dois aqui fala. que eu já sei que eles sabem qual é o tipo deles. Ah, Mas aí, né, vamos ah, lá. ah. Enfim, é isso. Teve um que você falou que a pessoa colocou um monte de risada aí e já deve estar se identificando para colocar Já, esses emojis de já se risada. entrega, né? Já se entrega. Bom, enfim, é isso, Dieguito. Maravilha, nossa, eu tenho realmente como sete, sou empreendedor também, além de terapeuta. E é legal essas conexões, né, do que complementa a gente. Você começou falando, é uma loucura, né, quando tá todo mundo no ego, imagine os 9 tipos juntos, que loucura que fica. Mas imagine, né, como empresário agora pensando, todo mundo na luz em uma empresa que tenha todo o eneatipo, né, se complementando na luz. Se essa empresa não vai Sim. voar, não vai, né? É legal essa complementariedade, você ter realmente cada um trazendo o seu papel, trazendo o seu conhecimento, e isso alavanca, assim, né, qualquer negócio. Então, até para quem é empresário, conhecer o Enneagrama é fantástico. É uma ferramenta até para seleção, né, de colaboradores, de sócios, né, de pessoas que vão contribuir. Né? Muito legal isso. Eu trabalhei muito tempo com consultoria organizacional e é muito diferente fazer consultorias sem o conhecimento do Enneagrama e com o conhecimento do Enneagrama. Muito diferente. Olha lá, ó, sou uma assumida. Tá vendo? O povo vai se Muito entregar. bom. Pois é. Então, aí, Diego, para quem quiser saber mais sobre Enneagrama, como é que faz? Então, como é que faz, né? Depois dessa aula riquíssima, se você quer aprofundar nos eneatipos, nas flechas, né? A garra é algo novo que eu não sabia, que só a Renata traz, né? Não em qualquer lugar que você vai encontrar esse conhecimento da garra. Então é muito mais profundo. Mas a garra é um trabalho que a gente faz assim, em imersão, com uma coisa Uhum. assim, mais numa pegada, digamos assim, mediúnica, xamânica, sei lá qual é o nome, Olha que e que a legal. gente já tem que estar num caminho já há algum Uhum. tempo, né? Não dá para trabalhar no primeiro momento, não, no primeiro contato. Não. Sim. Mas é muito legal. É muita coisa, é um universo, né? Muita coisa para se aprender. Mas assim, só com um pouquinho já faz uma diferença, né, fantástica na vida da pessoa. Agora, quem quiser aprofundar com a Renata, depois dessa aula maravilhosa, né, vamos ter o curso de Enneagrama aqui no Clube Terapia. São 4 dias, né, de curso. Vão ser
2 finais de semana, vamos passar, né, para vocês terem mais tempo para aprofundarem durante um final de semana e outro. Então, final de agosto, 26 e 27 de agosto, um sábado e domingo inteiro aqui no Clube Terapia com a Renata. Que é um espaço maravilhoso, gente. Vocês vão adorar. Pois é, aqui no Parkway, né, tem um espaço verde, tem um salão bem gostoso, né? Vamos ter muito o que fazer aqui, compartilhar e trocar nesse ambiente, né, que já é para isso, é para terapias, é espiritualizado, compartilhamos a mesma visão, né, que você trouxe encarnacionista, né? Então, essa egrégora aqui, se você se sente conectado, vai ser fantástico ter você aqui, quem tiver interesse em participar, né? Dia 26 e 27, e se eu não me engano é 2 e 3 de 2 e 3. setembro. Isso, então vai ter um final de semana, concurso, sábado e domingo, depois o outro livre, né? E 2 semanas aí para vocês estudarem e praticarem, e no outro final de semana, mais um sábado e domingo, né? Para você aprofundar ainda mais e sair, né, bem munido assim, né, dessa ferramenta para aplicar para você, seja para você ou, né, ajudar as pessoas ao seu redor, complementar na sua terapia quem já é terapeuta, quem é empreendedor vai poder usar também para treinamento, para seleção, para seja lá o que for. O arquiteto que você trouxe, dá para usar para muita coisa. Por exemplo, uma das minhas, que eu chamo ela de bruxa mor, né? Que me ensinou, assim, quase tudo que eu sei sobre Enneagrama. Ela dava curso de Enneagrama na Universidade de Medicina da Bahia, na Federal. E os médicos ficavam assim, meu Deus, né? Porque o atendimento muda. O diagnóstico muda. Coisas que nós, terapeutas ortodoxos, médicos, psiquiatras, fazíamos diagnóstico antes, depois que você mexe no diagnóstico, você fala, meu Deus, não era uma patologia, é só o jeitinho da criatura. Uhum. Uhum. Né? E a gente fica dando os diagnósticos doidos. E aí, gente, assim, ó, quem quiser fazer o curso, entre em contato com o Diego, comigo. A gente fala, Diego, daquela promoção assim, super, ultra, mega blaster. Eu vou falar. Pode falar. Olha só, as 5 primeiras inscrições vão ter direito a uma mentoria comigo, usando uma técnica que a gente chama de Enneagram Coach. Então, como que é esse trabalho? A gente vai pegar o seu conhecimento, que agora você vai ter, não é? Do Enneagrama, vai pegar uma situação da sua vida, né? E aí eu vou trazer todo o conhecimento que eu tenho de Enneagrama, de coaching, de terapia sistêmica, pacotão, e vai falar para você, ó, vamos embora. Assim, 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 a gente vai decidir junto, que eu não vou, né? Não vou me responsabilizar por tomar decisão por ninguém, mas a gente vai construir um caminho. Na hora que você sai da mentoria, você tem todo o plano de ação feito por você, com a minha ajuda, para você brilhar. Porque foi para isso que você veio, para brilhar. Né? Então a gente vai só dar uma limpadinha no holofote e vamos embora. Então as 5 primeiras inscrições vão ter acesso a uma mentoria. E durante o curso eu vou fazer um sorteio do meu livro, O Relacionamento Perfeito é Possível. E aí, claro, a gente tem que entender o que é relacionamento perfeito, mas está lá. Eu vou fazer um sorteio do livro para uma pessoa, ok? Então, tá aí, na mão. Melhor que isso, só pular a gelatina. Olha só quanta abundância, né? Quantos presentes vocês vão poder receber. E assim, não é só para quem é terapeuta, quem é empreendedor, é para quem quer se conhecer, né? Não tenha também essa visão de, não, sou terapeuta. A Renata entrou nesse universo para questão pessoal, sem imaginar que ela ia ser. Então, né, você quer trabalhar, receber, quem sabe, se for dos 5 primeiros, receber além de fazer o curso, o Enea Coach, né? Ser mentorado aí pela Renata para ajudar ainda mais a percorrer esse caminho de luz. Fantástico, né? Fantástico. Não tem que reclamar. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o curso, pode clicar no link da bio aí do Clube Terapia e tem lá o WhatsApp. E aí você me chama no WhatsApp,
A gente vai conversar contigo, vai te atender pergunta, né, sobre o curso de Enneagrama. E a gente vai mandar o link de inscrição, a gente vai mandar qualquer dúvida que você tenha. Se quiser falar diretamente no direct também, pode chamar no direct do Clube Terapia, a gente sempre responde. Tem uma equipe aqui para responder. E se quiser falar também com a Renata diretamente, pode falar, porque tá aqui, né? O perfil dela, só seguir lá, o arroba Renata Friaca, porque no Instagram não tem acento, né? Tem cedilha. Isso, sem a cedilha. Tá bom? Então, agradeço demais essa aula que você deu, né, a presença, e né, a gente continua conversando mais sobre Enneagrama, promovendo mais, quem sabe, outra live. E se tiverem, né, mais curiosidades, dúvidas, mandem, a gente vai deixar gravado aqui no perfil do clube. Vocês podem mandar nos comentários as dúvidas, tá? Que a gente vai responder na medida do possível. A gente responde sim. Gente, olha, muito obrigada por terem ficado aqui até agora, por terem doado o tempo de vocês, né? A energia de vocês. Tempo é uma coisa que não volta, né? Então é importantíssimo quando alguém doa o tempo pra gente. Diego, muito, muito obrigada por essa live que foi super, né, divertida, leve, como um set. E a gente vai se falando. Mandem dúvidas, mandem perguntas, dúvidas, curiosidades. Olha, depois da live eu olhei para o meu marido e eu acho. A gente vai, olha, porque isso, aquilo, a gente vai, né, brincando aí, porque o ser humano é maravilhoso. E tudo que vem dele é muito legal. Então, muito, muito obrigada aí pela oportunidade e a gente se vê no curso. Isso aí, galera. Aguardo vocês no curso. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, beijos. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.